nós aqui novamente, o PDT de Itapema, Santa Catarina. Sou Magnus Guimarães, vereador, e quis o destino e a história que eu fosse um dos subscritores da Carta de Lisboa, cuja carta nós vamos examinar nesta aula. Como que ela foi elaborada, qual o seu objetivo, sua finalidade. Mas antes disso, eu devo lhes contar breves histórias. Quando que eu conheci Leonel de Moura Brizola? Eu era moço, 32 anos de idade, e em 1974, outubro, eu me elegi pela primeira vez deputado federal. Já era presidente do partido na minha cidade, 3 de Maio, Rio Grande do Sul, e os companheiros acharam que eu teria condições da candidatura e posterior eleição. Venci. Ato contínuo, já em novembro para dezembro desse mesmo ano, 74, com os companheiros de São Borja, entre eles o Luiz Dutra, os companheiros de Itaqui, na fronteira, no Rio Grande do Sul, nós montamos uma comitiva, liderados por essas lideranças. E fomos então com samborgenses, com as pessoas de Itaqui, lideranças de Itaqui. Nosso destino seria conhecer, que eles estavam me propondo a conhecer Leonel Brizola e João Goulart. Porque naquela época eu, um advogado de roça, criminalista, eu sempre no anonimato, cidade pequena, de colônia, do interior, e fiz uma votação expressiva. Então eles entenderam que eu deveria conhecer Brizola. Até porque os meus discursos todos foram em cima da doutrina trabalhista de Alberto Pasqualini, do governo de Getúlio Vargas, João Goulart, e também as escolas de Leonel Brizola. Enfim, eu poderia demonstrar esse meu interesse, esse meu desejo de conhecer o grande líder brasileiro e rio-grandense Leonel Brizola. Passamos primeiramente em Taquarembó, uma pequena cidade do interior do Uruguai. Ele não se encontrava lá. Depois fomos a Durazno, onde ele tinha uma fazenda, ele tinha ovelhas. Aí deram a informação de que ele estaria em Montevidéu. Fomos então a Montevidéu e lá tive o prazer de conhecer, primeiramente, a dona Neuza. Quando eu a saudei, a cumprimentei, ela já disse, mas você tem, deputado, você tem sotaque missioneiro. Aí eu disse para ela, dona Neuza, mas eu sou missioneiro, eu sou natural de Santo Ângelo, eu e meu irmão gêmeo. Então se estabeleceu uma conversa agradável, harmoniosa, e logo em seguida apareceu Leonel Brizola. E ele estava um tanto quanto abatido, porque já vinham informações de uma tal de Operação Condor do governo revolucionário aqui do Brasil e os governos, os golpistas da América Latina que queriam matar os exilados brasileiros, os exilados uruguaios e argentinos. Porque naquela época, estamos na década de 70, já em pleno vigor da ditadura militar no nosso país. E o Brizola intranquilo, porque estava sendo ameaçado. Aí ele disse, que bom companheiro, naquele sotaque dele, que bom companheiro, veio me conhecer, veio me ver, desejo sucesso na sua nova atividade, não vai ser fácil, né? E vamos ver se localizamos o Jango. Aí foi telefonado para o Jango, ele estaria em Buenos Aires, mas lamentavelmente estava já embarcando para Paris. E não pude então marcar o encontro com o presidente João Goulart, pessoa que em vida eu não conheci. Mas conversamos mais um pouco, depois outros líderes que estavam no exílio
também se encontravam ali, e marcamos mais encontros. Eu teria que assumir em fevereiro de 75, assumiria o meu mandato, e propus a ele, me coloquei à disposição dele, e se continuasse o exílio, eu seguramente iria encontrá-lo onde quer que fosse. E assim foi, os anos passaram, 75, 76, 77, e eu juntamente com o deputado Getúlio Dias, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Alceu Colares, também do Rio Grande do Sul, depois veio a ser governador, José Maurício, do Rio de Janeiro, eu mantinha contato com o Dr. Brizola nas suas andanças e palestras a nível internacional. Logo, ele teve que sair do Uruguai, porque recebeu um ultimato, e se abrigou na Embaixada dos Estados Unidos em Montevidéu, e pelas mãos do embaixador negro, o Andrew Young, ele foi, por incrível que pareça, ele foi recebido pelo governo norte-americano em Nova York. E ali começou uma nova fase de exílio para o grande brasileiro Leonel Brizola. Depois de estar muitos anos no Uruguai, o governo uruguaio e o governo brasileiro não aceitava mais a presença de exilados na fronteira, então eles tiveram que se deslocar, e foram uns para o Chile, outros para a França, outros para a Itália, Holanda. Conheci pessoas também que estavam asiladas em Holanda. Em 1978 eu me encontrei com o Brizola várias vezes, caminhamos juntos, ele palestrando e eu dando informações sobre como a política estava no Brasil. Essa política consentida de MDB naquela época e Arena. A Arena era o partido do regime militar. E o MDB fazia de conta que era oposição, mas uma oposição consentida para traduzir para as nações internacionais, os governos estrangeiros, transmitir uma sensação de democracia, mas afinal de contas o Congresso está reunido, ele tem as suas sessões, há debates, então a democracia, mas não era assim naquela época. Naquela época nós não votávamos para presidente da República, é bom esclarecer. Eu nunca, naquela época, nem eu, nem meus contemporâneos votamos para presidente da República, nem para governador de estado, e nem nas áreas tidas como áreas de segurança, aquelas que são fronteiras com o Rio, com países vizinhos, por exemplo, o nosso Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, que fazem fronteira com países vizinhos. Nós não tínhamos o direito de escolher o prefeito municipal. Este era o interventor designado pelo governo federal, como eu disse, os governadores e o presidente da República. Então esse era o quadro político daquela época, né? Nós do MDB, uma oposição consentida, nós sabíamos disso, que era melhor ter isso do que nada, né? Mas, de qualquer forma, nós não escolhíamos, na plenitude dos nossos direitos, nós não exercíamos o direito de voto. Então, e eu traduzia isso juntamente com o Brizola em Paris, estivemos em Estocolmo, na Suécia, em Nova York, estivemos no México. No México eu tive o prazer de conhecer o grande cidadão brasileiro, o companheiro Francisco das líderes, o líder campesino lá do Nordeste, o Chico Pinto, foi meu colega da Bahia, grande companheiro, colega da Bahia, deputado federal, e conheci líderes trabalhistas que estavam no exílio. Esse Francisco, agora acordo o nome dele, é o Francisco Julião, conheci seu filho também, depois veio a ser deputado federal pelo Maranhão. Então, falando de Maranhão, do Maranhão, sim, é o Neiva Moreira, conheci no exílio. Ele é autor e criador dos Quadernos del Terceiro Mundo, que fala sobre a política latino-americana, os desdobramentos, os regimes militares, o enfebramento dos povos nacionais no sentido da busca do Estado Democrático de Direito. Conheci, então, personalidades ilustres do nosso país que estavam ensinando nas universidades como a de Harvard, a Universidade de Sorbonne na França, em Paris. Então, no Chile, várias pessoas conheci do Chile.
Então, e o Brizola sempre o Brizola pensando em retornar ao seu país. Ele até me deu uma incumbência, certa ocasião, em 78, olha, Magros, você vai lá no Rio Grande do Sul e pergunte para aquelas lideranças lá o que eles achariam de eu retornar imediato. E eu compareci a residências de várias lideranças, o senador Pedro Simon, que foi governador, deputado estadual, o Wilson Vargas, Sereno Chese, eu fui a vários. Um deles não negou ficha, desculpem a expressão, um deles só não negou ficha. Os outros disseram pura e simplesmente, deputado, diga para o doutor Brizola, fique lá mais um tempo, se ele vier para o Brasil, ele pode tumultuar a política brasileira. Esta foi a resposta. Como se o Brizola estivesse passeando por gosto no exterior, e não como exilado, não como banido do seu país, impossibilitado de participar dos reajustes da política nacional. Um absurdo. E um dia ainda escrevo sobre isso aí, e vou dar bem direito o nome das pessoas. Mas daí chegamos também em Portugal, porque o Brizola, ele se quarteava, é uma expressão do Sul, ele se quarteava entre Portugal, entre Lisboa e Nova York. Esses eram os pontos dele, e a partir daí ele fazia as palestras, remuneradas palestras, para poder se manter, nas universidades e nos movimentos que existiam naquela época pelo retorno à normalidade democrática nos países sul-americanos. Então chegamos 1979, Lisboa, nós fomos recebidos efusivamente pelo Partido Socialista, como também, aliás, fomos recebidos muito bem. Eu fiquei impressionado com o PSOE, o Partido Socialista Obreiro de Espanha, uma monumental reunião em homenagem a Leonel Brizola, como era em todos os lugares que ele ia, era uma coisa impressionante. Ele é um imã, ele imantava as pessoas, a gente olhava para ele, a gente abeberava da sua palavra, ele falava 1 hora, 2 horas, 3 horas e ninguém cansava. E a gente sentia, no fundo, eu que convivia, o pouco tempo que tive com ele, mas o pouco tempo que tive com ele, eu convivi intensamente, né? Eu procurei entrar no perfil dele, na alma dele, na saudade dele, na vontade que ele tinha de voltar. E aqui as pessoas insensíveis, as pessoas não queriam que os exilados voltassem. E o Brizola, então, ele celebrou magistralmente um encontro em Lisboa, sobre os auspícios do premier português, Mário Soares, lembrei agora, Mário Soares, tinha perdido as eleições, mas logo em seguida, na década de 80, ele foi presidente de Portugal 2 vezes, e nos aceitaram, nos convidaram para fazer um congresso trabalhista de brasileiros e de brasileiros no exílio trabalhista. Então aconteceu este grande congresso brasileiro trabalhista em Lisboa, no dia 17 de junho de 1979, sob a liderança de Leonel de Moura Brizola. E subscrevemos então a Carta de Lisboa.